porque eu sei que vocês estão animados para aula de inglês. Toda semana vocês estão. Agora com as pessoinhas novas que estão em casa, né? Que agora não virão mais para a sala, mas para a escola, né? Vejam só, eu não sei se vocês não estão muito acostumados, mas vocês vão se acostumar, tá? Eu, quando é assunto para explicar, eu sempre gravo o vídeo, porque daí vocês podem revisar depois, quando for perto das provas, ou se tiver dúvida, aí você sempre pode revisar. No caso, hoje a gente vai ter 2 assuntos pra gente aprender, tá certo? Aí vejam só, essa primeira aula de 7h30, vou até anotar aqui, de 7h30 às 8h20, é esse assunto aqui, tá certo? Tópico 2, da página, deixa eu olhar aqui a página. Página 396. 396, tá certo? Já abra aí o livro. Aí vejam, a gente vai... Eu vou explicar o assunto, vocês vão fazer a atividade. Quando for faltando uns 20 minutinhos por aí no final da aula, aí eu vou e faço uma chamada, uma videochamada com vocês, tá certo? Uma aula síncrona. Eu não vou deixar marcado na plural porque eu não sei exatamente o horário, né? Mas eu mando o link lá no grupo do WhatsApp, tá? Então vocês fiquem atentos lá no grupo do WhatsApp, porque assim que eu tiver desocupada da sala de aula, né, que os colegas de vocês estiverem fazendo atividade, a gente faz uma chamada, tá certo? Bem rapidinho, só para eu tirar algumas dúvidas que vocês possam ter, porque daí vocês fazem a atividade tranquila. Vamos lá então. Aqui, na página 396, a gente tem o assunto de... Opa, zoom demais. A gente tem, verbo to be, a gente já conhece, né? Vocês conheceram o am, o is e o are, estão lembrados? Esse daqui a gente já estudou. Só que essas daqui são as formas afirmativas. A gente hoje vai aprender a forma negativa e a forma interrogativa, tá certo? E também a gente vai ver as short answers, que são as respostas curtas, tá? Anotem aí se quiser, tá? Respostas curtas, tá certo? Então vamos lá. Aqui, tá dizendo assim: no capítulo anterior estudamos affirmative form, são as formas afirmativas. A gente viu am, are, is, tá vendo? São as formas afirmativas. Todo mundo lembra o que significa o verbo to be em português, né? Pelo amor de Deus, né? Seria eu, I sou, ou estou. Todo mundo sabe que o verbo to be significa ser ou estar, não é isso? Pronto. Aí vejam, agora chegou a hora de estudarmos as formas negative e interrogative forms, né? As formas negativas e interrogativas do verbo to be. Primeiramente, a gente tem a forma negativa. Vocês não vão acreditar em como que é simples fazer uma forma negativa. Vocês vão olhar assim e vão dizer: professora, nem precisava explicar, tão fácil. Para estabelecer a forma negativa desse verbo,
adicionamos apenas o not depois dele. Olha só, a gente adiciona o not depois do verbo. Há ainda a forma contraída da negativa, formada pela contração do verbo com o not. Observe a tabela a seguir. Aí vejam. Forma negativa. Vou dar um zoom aqui. I am. Aí a gente adiciona o quê? Not. Eu não sou. You are not. He or she is not. We are not. You are not. They are not. Então, vê, ó. Aqui a gente tinha o verbo e depois dele a gente só adiciona o not. Olha que difícil. Não tem nada de difícil, não é isso? Bem simples. Aí aqui, ó, seria a forma contraída. O que é a forma contraída? A forma contraída, para se falar a verdade, é quando os americanos têm preguiça de escrever a palavra toda, aí eles vão e encurta ela, tá certo? Faz assim, ó. Ao invés de escrever I am not, eles escrevem am, que é a abreviação de I am, e colocam not, tá? Aí aqui, mas é só no I, tá? Só na primeira pessoa é que eles contraem a pessoa e o verbo. Porque depois, ó, no restante, eles deixam a pessoa, aí eles contraem o verbo e o not, ó. Are e not, tudo junto. Tá vendo? Aí aqui, ó. He, she, it, is not. Olha só. Is not. Tudo aqui junto. We. Aí aqui, ó. Are not. Tudo junto. Aqui, ó. Outro. You are not. They are not. Só que tá tudo aqui junto, ó. É a forma contraída. Tá? A forma contraída é quando eles juntam as duas palavrinhas em uma só. Então, como é que a gente faz isso aqui? Ó? Isso aqui, ao invés de escrever are not, você escreve o are normal. Coloca o N aqui, ó. O N do not, coloca aqui. Um apóstrofo e a letra T. Pronto. E como é que fala essa palavrinha? Aren't. 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 Parece arente, só que sem esse ren. É ren. Aren't. Certo? Aqui, ó. O is not. Você escreve o is, coloca o N, apóstrofo, T. Isn't. Isn't. Tá certo? Então, veja, a gente tem essas duas formas, tá bom? E a primeira, professora, aqui, ó, esse I am not. Geralmente, eles contraem o I. Eita, foi mal, bocejei bem na hora. Eles contraem o I com o verbo. Então, ao invés de ser I am, fica am. E o not aqui. Certo? Então, ó, a forma contraída aren't, isn't, tá certo? Por que que eles escrevem assim na forma contraída? Para ser mais rápido, tá bom? Então, vamos ver aqui na frase, ó. I'm not a good player. You aren't happy today. She isn't 4 years old. We aren't brothers. You aren't my friends.
They aren't here tonight. Certo? Entenderam? Pronto. Então, vê só. As formas contraídas é aren't e isn't. Certo? Na primeira pessoa aqui, eles não contraem o verbo com not. Eles contraem o pronome com o verbo aqui, ó. Am. E depois adicionam not. Tá certo? Entenderam até aqui? Se não entendeu, tem dúvida, anota a dúvida, que depois, quando a gente for para aula síncrona, você pergunta, tá certo? Anota aí. Porque senão, quando for para aula síncrona, você olha para mim e diz, eu tinha uma dúvida, mas eu esqueci. Então, anota para não esquecer, tá certo? Recapitulando, como é que a gente faz a forma negativa? A gente adiciona o not depois do verbo, certo? E a forma contraída, a gente escreve o verbo e adiciona N. Eita, que N feio. N apóstrofo T. Ó, N apóstrofo T, N apóstrofo T. Certo? Vamos lá para a próxima página. Vira a página. Aqui. Próxima página. Ah, aqui, ó. Resumindo, essa parte é bom vocês passar um marcador aí para ficar bem visível para vocês. Pronto. Resumindo, I'm not, essas daqui são as formas contraídas, ó. Formas contraídas. I'm not, isn't e aren't. Tá certo? Formas contraídas da forma negativa é essa daqui. Agora a gente tem a forma, ó, interrogativa, tá certo? Interrogative form, a forma interrogativa. Nessa forma interrogativa, a gente tem duas maneiras, a afirmativa e depois a negativa. A gente vai ver primeiro a afirmativa, tá certo? Então vejam só como que funciona. Professor, que forma afirmativa é essa? É aquela forma em que você faz uma pergunta simples. Ó, estabelecemos a forma interrogativa afirmativa, colocando o verbo to be no início da oração e adicionando o sinal de interrogação ao final dela, ao final da frase. Então, vejam. A forma interrogativa afirmativa é aquela pergunta simples que você faz assim, ó. Eu sou um bom jogador? Você tá feliz hoje? Ela tem 14 anos? Nós somos irmãos? Vocês são meus amigos? Vocês estão aqui hoje, essa noite? Então, são perguntas simples, certo? Como é que a gente faz essas perguntas? Ó, tá vendo aqui que a gente tem o verbo, a gente tem o pronome I e depois a gente tem o verbo am. Tá vendo aqui, ó, pronome, verbo I am. Para fazer uma pergunta, eu só inverto a posição dos dois, ó. Primeiro vem o verbo e depois o pronome. Olha que simples. Fácil, fácil, né? Primeiro a gente põe o pronome, quer dizer, primeiro a gente põe o verbo e depois o pronome, ó. I am fica o quê? Am, I. You are fica como? Are, you. He is fica como? Is, he. Ou she, ou it, tá? We are fica? Are we? You are you? They are they? É só trocar. Você pega o verbo e coloca no começo da frase. Só isso. Olha só. A frase era aqui afirmativa. Eu sou um bom jogador. E para transformar ela no interrogativo, eu faço o quê? Aí, professor, é só botar uma interrogação. Não, não é só botar uma interrogação, tá?
Para transformar ela na interrogativa, é só eu colocar o verbo no começo, ó, trocar a ordem desses dois. Primeiro o verbo am, depois o pronome I e a interrogação no final, né? Porque não adianta ser interrogativa e não ter interrogação no final. Dúvida? Eu tenho dúvida, professora. Pois anote, tá? Anote aí sua dúvida para não esquecer, para quando a gente for para a aula síncrona você perguntar. Vamos lá. Agora aqui, ó. Aqui a gente tem a negativa e interrogativa. A forma interrogativa negativa. Aqui. Interrogativa negativa. Tá? Essa daqui era a interrogativa afirmativa. E essa daqui é a interrogativa negativa. Professora, a senhora está complicando. Como assim interrogativa negativa? Vê só. Tá ligado quando a gente faz umas perguntas usando não? Tipo assim, tu não vai vestir isso não, né? Ou então a gente fala assim, tu não comeu meu bolo não, né? Tá ligado quando a gente pergunta assim, tipo, não. Por exemplo, você não vai vir hoje? Ó, eu usei o não e fiz uma pergunta. Então veja, como é que a gente faz isso em inglês? Estabelecemos essa forma de duas maneiras, geralmente dependendo do tipo de negação escolhido. Então, vê só. Forma negativa de ter. Espera aí que eu fui bocejar de novo, meu Deus. Forma negativa é assim, ó, I am not ou I'm not, que a gente já aprendeu. Como é que a gente transforma na pergunta? Ó, primeiro o verbo am, depois o pronome I e por último not. Am I not a good player? É do mesmo jeito que a afirmativa. A diferença é que aqui, depois do pronome, eu botei o not. Tá vendo aqui? Aí, ó. You are not. Que foi o que a gente aprendeu, ó. Aqui em cima. A gente aprendeu you are not. Tá lembrado? Forma negativa. Como é que a gente faz a interrogação? Primeiro o verbo, depois o pronome e o not. Então, veja, ó, isso aqui, ó, interrogativa negativa. Deixa eu pegar outra cor, facilitar a vida de vocês. Aqui, ó, isso aqui tudo é forma interrogativa. Se eu não tivesse esse not aqui, seria uma forma interrogativa afirmativa. Seria assim, ó. Você está feliz hoje? Não é? Mas eu tenho o not, aí aqui ó, vem a forma negativa. Aí fica como? Você não está feliz hoje? Entenderam? Bem simples, não é isso? Aqui, ó. Negativa. Então, ó, a forma interrogativa e a forma negativa junto. Tá certo? Ah, professora, eu não quero escrever todas essas palavras, não. Eu quero usar a forma abreviada. Como é que eu faço a pergunta com a forma abreviada? Porque não vai dar pra pagar. Como é que eu faço? Tá bem aqui, ó. Forma abreviada. Vamos ver aqui embaixo onde eu não risquei. Forma abreviada. Ao invés de você botar o verbo, ao invés de você botar verbo, depois pronome, depois o not, você pega esses dois aqui, ó, e junta em um só. Aren't we? Olha só. Mais rápido, né? Bem mais rápido. Por isso que os americanos fizeram isso. Encurtar as coisas. Então, veja, outro exemplo. Interrogativo negativo. Are you not my friend? Você não é meu amigo?
Forma interrogativa, negativa. Se você, a forma abreviada dela é aren't you, aren't you. E assim vai com todos os outros. Você pode fazer a forma normal, are you not, ou a interrogativa, aren't you? Aqui, ó. Is. Cadê? Não. Aqui, ó. Is he not ou isn't he? Tá vendo? Então você tem essas duas opções de usar a forma inteira ou de usar a forma contraída. A exceção é aqui, ó. Esse daqui é a exceção, tá? O am, ele não tem a forma contraída, ele é a forma inteira mesmo, tá certo? Vamos para a próxima página. Aqui. E aqui a gente tem, ó, as short answers. Short answers, tá? São as respostas curtas. Vejamos agora as respostas curtas que podem ser afirmativas ou negativas. Então vamos lá. Resposta curta é o quê? Vocês estão ligados quando eu pergunto assim? Quando eu chego para você e pergunto: tu fez atividade de casa? Aí tu olha para mim e diz assim: não fiz. Ou então você olha para mim e diz: fiz. Não é a resposta curta? Não é? Ao invés de você dizer eu não fiz atividade de casa, você diz assim: não fiz. Né? Eu não fiz, pronto. Ou ao invés de você dizer eu fiz atividade de casa, você diz eu fiz. É uma resposta curta. Então, em inglês a gente também tem as respostas curtas. Por exemplo, a pergunta Are you Brazilian? Você é brasileira? Ou brasileiro? Aí você pode responder sim, eu sou brasileira. Ou você pode dizer sim, eu sou. Pronto. Morreu aqui. Ao invés de você colocar aqui yes, I am Brazilian e escrever tudo de novo, você só diz eu sou. E se você não for, você diz não, eu não sou. Só isso. Então, vê, ó, no, I'm not. Resposta curta. Quer transformar essa resposta curta numa resposta menor ainda? No, I'm not. Forma contraída. Olha só. Então pode ser yes, he is. Sim, ele é. Não, ele não é. Olha só. Respostas curtas, tá? Eu sei que vocês estão entendendo o assunto, mas agora é hora da verdade, tá? Exercício. O exercício, questão número 14, diz assim, ó. Change the sentences to the negative form. Change é mudar. Vá aprendendo essas palavrinhas, tá? Change é mudar. Mudar o que? Sentences. Vocês sabem o que são. São as sentenças. Mudar para quê? To the negative form. Forma negativa. Tá? Então, vamos fazer a letra A aqui, ó. I am. Como é que eu coloco na forma negativa? Not. I am not. Aí você escreve o resto da frase, certo? E assim você vai fazer com as outras questões, com as outras letras. Agora aqui, ó, 15. Now, change, ó, mude. Change the same sentences from exercise 14 to the affirmative interrogative form and the negative interrogative form. Então, veja. Change, mude. The same sentences. Então, as mesmas
sentenças de onde? Exercício 14 da questão anterior, né? Do 14. Então, você vai pegar as mesmas frases, ó, essas mesmas frases do exercício 14. Você vai mudar ela, change. Mudar para quê? To the, mudar para a forma afirmativa, interrogativa e para a forma negativa, interrogativa. Não entendi nada não, professora. Como é? É assim, vê só. Primeiro, vamos parte por parte. Pegar a frase anterior, como é na letra A. I'm not ready to get up early today. Pronto. Agora vamos mudar ela para a forma afirmativa e interrogativa. Como é que fica? Se lá estava dizendo assim, ó, também que é interrogativa e interrogativa. Então a gente vai ter que fazer uma pergunta. Se aqui está dizendo I am ready, se aqui está dizendo I am, como é que fica a forma interrogativa? Am I, certo? Aí agora eu escrevo o resto da frase. Am I ready to get up early? Early tem um Y, deixa eu ver. Tem. Early today. Ó, pronto. Essa daqui foi a forma interrogativa afirmativa. Agora eles também querem que a gente faça a forma interrogativa negativa, tá? A afirmativa já foi, agora a negativa, como é que fica? Como é que fica? Vamos primeiro por partes. Forma interrogativa. Que é am I. Já que é a forma negativa, a gente acrescenta o not. Am I not? E o resto da frase. Ready to get up early today. Certo? Então, veio. Aqui a gente fez a forma. Dividir aqui no meio. Aqui a gente fez a forma interrogativa afirmativa. Eu estou pronta para levantar cedo hoje. E aqui a gente fez a forma interrogativa negativa. Eu não estou pronta para levantar cedo hoje. Entenderam como é que vocês vão fazer? Pega frase por frase aqui, ó. Frase por frase da questão 14 e escreve as duas formas, tá certo? Próximo. Tá aqui. Oh, meu Deus. O enunciado aqui embaixo. Pronto. 16. Follow the example and answer the questions using short answers. Então, vê só. Você vai seguir o exemplo. Follow. Seguir. Né? O exemplo. E fazer o quê? Answer the questions. Responder as perguntas usando short answers, usando as respostas curtas. Tá aqui o exemplo. Am I ready to go? Eu estou pronta para ir? Aí a resposta tem que ser positiva. Positiva. Yes, you are. Certo? Vamos ver aqui na letra A. Is he a doctor? Ele é um médico. Aí a resposta tem que ser positiva. Positiva. Então, yes, vírgula, he is. Então, sim, ele é. Pronto.
Vocês vão fazer essas respostas curtas em todas as outras, tá certo? Short answers. E aqui no 17, circle the best option. Circule the best option, a melhor escolha. Então aqui, ó, letra A. She is not ou are not. Qual é o certo do she? O she usa o verbo is, a forma do verbo is ou are? A gente sabe que é o is, então circula, certo? Você vai ver qual dos dois é a forma correta e vai escolher circulando, tá certo? Dúvidas? Tenho dúvida, professora. Então anota aí que assim que eu tiver um tempinho, eu mando o link lá no grupo, tá certo? Para vocês entrarem na chamada e poder fazer a pergunta, tá certo? Então a gente se vê daqui a pouquinho. Vão fazendo o exercício aí, tá? Até daqui a pouco. Outra coisa, antes de eu ir. Esse vídeo é para a primeira aula, tá? Lembrando, só recapitulando aqui. Esse vídeo é da primeira aula, tá? Então vão fazendo aí a atividade, certo? Que na segunda aula vai ter um outro vídeo, tá bom? Até daqui a pouco.